Ah, o amor. Se bem que esse tipo de suspiro está cada vez mais raro nos nossos dias, não é mesmo? É por isso que de vez em quando é bom a gente viajar no tempo. Que tal o século XIX, quando uma simples troca de olhares já era capaz de fazer pulsar mais forte o coração de jovens enamorados? Saudações literárias, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao século XIX, mais precisamente ao ano de 1814. Estamos na Inglaterra, é bom que se diga, porque o charme inglês é que garante toda a delicadeza do livro que eu vou te apresentar hoje. Persuasão. Persuasão foi publicado em 1818, no ano seguinte à morte de sua autora, Jane Austen, que é considerada uma das maiores romancistas inglesas do século XIX. Austen usou o poder de observar o cotidiano a seu favor, e assim ela escreveu inúmeras histórias sobre intrigas familiares, conflitos de classe e gênero, além de dar vida a personagens femininas marcantes e complexas. Tudo isso somado fez de Jane Austen uma autora à frente de seu tempo. Persuasão conta a história de Anne Elliot, a segunda filha de uma família abastada e tradicional do interior da Inglaterra. Seu pai, o viúvo Walter Elliot, é baronete e agarra com unhas e dentes esse título de nobreza para manter o status social. É um homem vaidoso, tradicional, do tipo: nobres se relacionam apenas com nobres. Nobres precisam manter a classe, os costumes e as aparências. Anne tem duas irmãs. Elizabeth é a irmã mais velha que, após a morte da mãe, assume os afazeres da casa. Ela é muito parecida com o pai e juntos eles tomam todas as decisões em nome da família, ignorando completamente os pensamentos e as opiniões de Anne e também da irmã mais nova, Mary. Tá, mas cadê o amor típico de Jane Austen? Ok, vamos lá então. Anne Elliot guarda no coração o romance arrebatador que ela viveu com Frederick Wentworth 8 anos antes. Eles combinavam em tudo, ambos alegres, inteligentes e apaixonados. O problema é que Wentworth não era nem rico nem nobre, e a família achou, portanto, que aquele relacionamento não seria nem conveniente nem vantajoso para Anne. Anne foi persuadida de que aquela relação era má, indiscreta, imprópria, fadada ao insucesso e indigna. Eu estou lendo seus pensamentos neste momento, então eu respondo sim, Anne e Frederick vão se reencontrar. Eles têm conhecidos em comum e aquele empurrãozinho do destino, das coincidências, vão fazer com que eles se encontrem novamente. Mas calma. Não tem beijo, não tem briga, nada disso. É bom que a gente lembre que estamos em plena Inglaterra do século XIX, Inglaterra aristocrática, formal. Então tem sim troca de olhares e de palavras, mas olhares frios e palavras curtas, ou olhares curtos e palavras frias. Nada mais que isso. E veja como Anne sofre. É claro que ela sofre, né? Ela é heroína e as heroínas sofrem. E além de tudo, ela tem que assistir ao seu grande amor sendo cortejado e cortejando outras moças. Coitada! O narrador em terceira pessoa parece penetrar nos pensamentos de todos os personagens, menos no de Frederick Wentworth. A gente sabe que ele lutou nas guerras napoleônicas, que se tornou um oficial da Marinha Britânica e que enriqueceu, além de ser lindo e fazer as moças suspirarem. Mas é só isso, é um mistério que ele sente até quase as últimas páginas. Olha, eu comecei a ler Persuasão e não consegui parar mais, porque é uma narrativa que se desenvolve de uma forma muito agradável. Jane Austen escreveu Persuasão no tempo presente, ou seja, a história se encaixaria perfeitamente no momento histórico em que ela própria vivia. Algumas das melhores cenas de Persuasão acontecem na cidade inglesa de Bath, onde a própria autora viveu por um tempo.
Dizem que Jane não gostava da cidade não, mas de qualquer forma Bath serviu de cenário e inspiração para este e outros romances dela. É incrível como um texto do século XIX pode ser tão saboroso. A gente vive num mundo extremamente acelerado em que cresce aquela literatura do tipo prêt-à-porter, ou seja, pronta para usar, para consumir, óbvia, objetiva, rápida. Jane Austen nos ensina a desacelerar um pouco o nosso ritmo e apreciar paisagens, caminhadas ao ar livre, uma leitura, uma conversa simples entre amigos. Não que os personagens de persuasão sejam desocupados, não. Mas as preocupações eram outras. Saraus, cavalos, jantares, visitas de cortesia. É também bom desconstruir a ideia de que as histórias de Jane Austen são simplesmente romances românticos. Os enredos seguem sim caminhos parecidos, com protagonistas mulheres fortes, inteligentes, que desejam casar por amor e não por conveniência. E esse amor verdadeiro é sim geralmente personificado por rapazes bonitos, charmosos, ricos e igualmente inteligentes. Porém, Jane Austen encontra espaço em seus romances para ironia e para criticar aquela sociedade machista em que ela própria vivia e da qual ela própria era vítima. Naquela época, casamento não era sinônimo óbvio de amor, não. Pelo contrário, casamento era sinônimo de conveniência social e econômica. Jane usa a literatura para criticar essa situação e é por isso que ela cria esses finais idílicos em que o amor verdadeiro impera. O nome do livro, Persuasão, também me intrigou. Afinal, de que tipo de persuasão trata a autora aqui? E foi com uma satisfação imensa que eu descobri que essa palavra se repete inúmeras vezes ao longo do texto. E isso me fez concluir que a nossa vida é uma sucessão de persuasões. Somos persuadidos e persuadimos o tempo todo. Mas a grande persuasão aqui fica de fato com o casal Frederick e Anne. Eles vão ter que persuadir um ao outro caso queiram ficar juntos. Devem vencer, acima de tudo, o orgulho e o preconceito. Sem trocadilho, tá? Será que eles vão conseguir? Bom, eu é que não vou contar, né? Mas uma coisa é certa, a busca da felicidade requer coragem acima de tudo. Especialmente numa sociedade como essa, tá? Que é cheia de convenções sociais e restrições às mulheres. Nascida em dezembro de 1775, na zona rural da Inglaterra, Jane Austen, desde muito pequena, já demonstrava talento para as letras. Ao longo de sua vida, ela escreveu inúmeras histórias, sempre jogando luz para as personagens femininas fortes. Foi a sua maneira de se rebelar contra a sociedade machista que a esmagava. Numa sociedade que prepara a mulher para casar e ter filhos, essa era a função social da mulher na época, Jane Austen se viu numa situação delicada. Ela nunca se casou e foi a venda dos seus livros que a tornou independente financeiramente aos 36 anos. A escritora morreu aos 41 anos. 2 séculos após a sua morte, um grupo de cientistas britânicos levantou a hipótese de que Austen pode ter morrido envenenada acidentalmente por arsênio. Persuasion foi o último romance completo escrito por Jane Austen, mas qualquer um deles vai te projetar para uma dimensão aparentemente bucólica de onde você não mais vai querer sair. Acredite em mim. Um beijo e até a próxima. Tchau!